Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Amigão, então nesta segunda aula sobre polinômios, a gente já vai começar a aprender as operações desse camarada. Começando por uma operação bem simples, que é a igualdade de dois polinômios. Amigão, o que eu preciso para dois polinômios serem iguais? Primeira condição, isso aqui tem que ocorrer. Eles têm que ter o mesmo grau. Se os dois polinômios tiverem graus diferentes, não tem como a gente ter esses camaradas aqui sendo exatamente iguais, sendo equivalentes, beleza? Tranquila essa ideia? Aí beleza, então já sei que esses camaradas têm o mesmo grau. Então como é que a gente faz para igualar esses dois polinômios? Basta você igualar os coeficientes dos termos semelhantes. Mas Pedrinho, o que são esses termos semelhantes? Equivale àqueles termos que têm as mesmas potências de x. Ou seja, eu vou igualar x ao quadrado desse lado com x ao quadrado desse lado, termo de x ao cubo desse lado com termo de x ao cubo desse lado, e assim sucessivamente. Tranquila essa ideia? Então, termos semelhantes equivale ao que pra gente? Equivale a termos com iguais potências de x. Ou melhor, com potências de x iguais. Com expoentes, potências melhor, com potências de x iguais. Então é isso daqui que a gente chama de termos semelhantes, beleza? Então obrigatoriamente a gente precisa ter o quê? Termos com potências de x iguais. Bacana. Agora, então como é que a gente vai fazer para igualar esses dois polinômios? Ou seja, como eu faço então para igualar x ao quadrado menos 5x mais 6, aquele polinômio do lado direito, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Então o meu objetivo é tentar igualar esses camaradas. Mas Pedrinho, você falou que tem que ter o mesmo grau, mas esses dois camaradas não têm o mesmo grau. Bacana, mas a gente pode forçar com que eles tenham o mesmo grau. Como? Eu vou fazer o seguinte, aqui do lado esquerdo só não está faltando o camarada do terceiro grau, então eu vou colocá-lo aqui, olha. O camarada do terceiro grau. Só que acompanhado a ele eu vou colocar o quê? O número 0. Afinal, 0 vezes qualquer coisa dá quanto? Dá 0, então a gente não muda em nada. Bacana, então teremos aqui o mesmo grau para esses camaradas. Fechou? Agora o que basta a gente fazer? Igualar os coeficientes dos termos semelhantes. Então você vai pegar as mesmas potências de x e igualar os seus coeficientes. Então vamos lá, vamos começar com essa daqui, olha. Então, essa primeira potência de x, ó, e essa primeira potência de x. Então, para a gente ter igualdade desse polinômio, x ao cubo, a gente vai precisar que esse a tenha um valor de quanto? 0. Então, já teremos que aqui, por obrigação, que esse a tem que ser igual a 0. Beleza, continuando essa brincadeira. Agora vamos pegar o termo do x ao quadrado com o termo do x ao quadrado. Mas Pedrinho, quanto vale o camarada do x ao quadrado lá do lado esquerdo? Ele vale 1. Olha aqui, ó. Você tem o número 1 acompanhando esse camarada. Ah, Pedrinho, então significa que 1 desse camarada tem que ser igual a esse b. Show de bola. Então teremos que b tem que ser igual a 1. Vamos lá, continuando. Agora vamos pegar o termo do x, que é esse daqui. Termo do x, termo do x. Sendo assim, então teremos que esse c, que é o termo do x, tem que ser igual a quanto? A menos 5, que é o coeficiente do x lá do outro lado. Então c tem que ser igual a menos 5. Agora, para finalizar, qual é o nosso termo independente aqui nesse caso? É o d. Quem é o termo independente lá do lado esquerdo? É o 6. Então, obrigatoriamente, esse d tem que ser igual a quanto? A 6. E com isso, acabamos de fazer o quê? Encontramos os valores dos coeficientes desse polinômio para que haja igualdade desses camaradas. Aqui está. Então, se a gente tiver esse polinômio aqui do lado direito, o polinômio Q, com esses valores de coeficientes, obrigatoriamente teremos o quê? Que esses dois polinômios serão iguais. Fechou? Tranquilo essa ideia? Então basta igualar os termos com a mesma potência de x, igualar os termos semelhantes. Com essa mesma ideia de termos semelhantes, a gente vai utilizar para fazer o quê? Soma e subtração de polinômios. Na verdade, a gente nem precisa disso daqui, olha. Eu não preciso ter o mesmo grau para poder efetuar a soma. Então eu quero que você esqueça isso.
Beleza? Isso daqui eu falei besteira. O que a gente vai ter então? Que a soma de um polinômio P pelo polinômio Q equivale à soma dos termos semelhantes. Ou seja, você vai fazer a soma dos coeficientes dos termos semelhantes. Mas, Pedrinho, se um camarada não tiver um termo semelhante, aí o que eu faço? Você só repete. Acabou, sem mistério. Então, como eu faria a soma desses dois polinômios? A soma desses dois polinômios, ela vai ser dada pelo quê? Pela soma, pela junção dos termos semelhantes. Então eu te pergunto, tem alguém com x ao cubo aqui desse lado? Não tem, então você repete. X ao cubo. Tem alguém com x ao quadrado naquele polinômio Q? Também não tem, então você repete. Menos 3x ao quadrado. Agora, tem alguém com x lá do outro lado? Isso tem. Então a gente vai ter que juntar esse camarada com esse daqui. Então, 3x mais 1x daquele camarada, teremos o quê? Mais 4x. Agora, para finalizar, o nosso termo independente aqui do polinômio P vale menos 1. O nosso termo independente do polinômio Q também vale menos 1. Basta fazer a soma dos dois. Quanto é menos 1 com menos 1? Menos 2. Aqui está, menos 2. Então, isso daqui vai equivaler à soma desses dois polinômios. Ficou clara, então, essa ideia? Então, somar polinômio basta fazer o quê? Somar termo a termo. Não tem nada a ver esse negócio aqui com grau, estou viajando, tá? Então, esqueça isso daqui, por favor. A gente só vai ter essa ideia. Que para somar polinômios, basta a gente fazer o quê? Somar os coeficientes ou até mesmo subtrair os coeficientes, tanto faz. Somar ou subtrair, né? Somar ou subtrair cada um desses coeficientes. Agora, como é que a gente vai fazer a subtração desses caras? Mesmo jeito, só juntar os camaradas com a mesma potência de x. Tem alguém com x ao cubo lá do lado direito? Não, então você só repete. Agora, tem alguém com x ao quadrado lá do lado direito? Também não, então você só repete. Agora, tem camarada com x do lado esquerdo e do lado direito? Então esse tem jeito de fazer. Então vamos lá, cuidado com o jogo de sinal. Quanto é 3x menos 1x? 2x. Então teremos aqui, olha, mais 2x. Agora, termo independente com termo independente. Cuidado com o jogo de sinal. Quanto é menos 1 menos menos 1? Menos com menos dá mais. Então ficaria menos 1 mais 1. Que dá quanto? Mais 0. Que, por sinal, você não teria obrigação alguma de colocar. Tudo bem? Então, sempre vai ser dado assim o quê? A soma desses polinômios ou subtração. É só juntar os camaradas com termos semelhantes. Agora, uma discussão bacana é a gente saber o grau da resposta. Olha que bacana. Você está vendo que somando ou subtraindo, a gente acabou obtendo o grau desse polinômio maior? Ah, Pedrinho, então sempre quando eu faço a soma ou subtração, eu sempre vou ter o grau do polinômio de maior grau? Não necessariamente. Porque se, por exemplo, a gente tivesse que esse camarada aqui também fosse do terceiro grau. Ah, Pedrinho, então o resultado seria do terceiro grau. Não necessariamente também. Porque, por exemplo, se eu tivesse isso daqui, olha, menos x ao cubo mais x menos 1. Esse x ao cubo ia cortar com esse menos x ao cubo na hora de somar. E qual que seria o grau da resposta? Seria do segundo grau. Então a única coisa que eu posso afirmar é que o grau da soma vai ser o quê? Vai ser o máximo. Quando você vê essa expressão aqui, olha, ela significa valor máximo. Ou seja, o maior valor. Maior valor. O maior valor entre esses dois. No máximo vai ser esse daqui, olha, vai ser menor ou igual ao maior valor entre esses dois. Ou seja, isso daqui ou isso daqui. Então, por exemplo, eu só posso garantir que ela vai ser no máximo camarada de maior grau. Eu só consigo garantir que é no máximo do terceiro. Agora, eu consigo ter certeza absoluta? Não consigo, vai depender desse outro camarada que aparece aqui pra gente, tudo bem? Agora, poderia ser do segundo grau? Poderia ser do primeiro, poderia ser de grau 0, seria um termo constante, tudo bem? Então, a única coisa que a gente pode garantir é isso daqui. Esse menor ou igual que aparece aqui pra gente, olha,
significa que é no máximo um desses dois valores, o maior daqueles dois valores. Aqui ele está, no máximo. Beleza, meu amigo? Tranquilo isso? Então, com isso, finalizamos essa nossa ideia de polinômios. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês, tranquilo? Apesar da besteira que eu tinha escrito aqui no início, mas eu acho que agora tá show de bola, tranquilo? Então, o mais importante para sua prova de vestibular é você saber essa ideia. Somar polinômio é fazer o quê? Juntar os caras com mesma potência de x. Igualdade de polinômio, igualar os coeficientes de mesma potência de x. Não tem mistério isso daqui. Tranquilo, amigão? Então, te aguardo na próxima aula, onde veremos multiplicação e divisão de polinômios. Até mais!